você tenha um dia muito feliz, um dia muito abençoado, em nome de Jesus. E para começar o seu dia bem, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 5, verso 6, chamado Sermão do Monte, onde o Senhor pôde dizer das chamadas beatitudes. Ele diz, no verso 6 do capítulo 5 de Mateus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Palavra bem-aventurados significa mais do que felizes. A nossa busca neste mundo é a respeito da felicidade. Muitas pessoas buscam a felicidade. E nós podemos ver que o mundo hoje caminha numa direção de muita injustiça. Muitas pessoas procurando satisfazerem os seus desejos, as nações querendo sobrepujar umas sobre as outras, as pessoas buscando a paz, buscando em seus partidos políticos algo que possa satisfazê-las em suas necessidades. E o Evangelho, ele vem de uma maneira individual para uma maneira coletiva na nossa sociedade. Não no sentido inverso, coletivo para a individualidade. Temos que perceber e saber que cada pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo pela fé, ela vai ser um agente na mão de Deus se ela se entregar totalmente, e ela vai influenciar outras pessoas. E dessa influência, como se fosse uma cadeia, como se fosse uma pedra que é jogada no lago que está parado, aquela pedrinha ela vai formar várias ondas até chegar às margens. Assim também é a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando temos fé, as pessoas que nós temos, os nossos relacionamentos, elas vão ser influenciadas. E dessa influência vai atingindo o maior número na sociedade aonde nós estamos inseridos. Nós vemos que nos grandes avivamentos da história da igreja, países foram atingidos por causa desse avivamento que começou às vezes com um grupo de pessoas e foi sendo interferido, foi sendo repassado para outras pessoas, até atingir um coletivo maior. E o que as pessoas hoje estão buscando, especialmente com relação às coisas espirituais, nas chamadas igrejas evangélicas e também em outras religiões, é o seu bem-estar, é a felicidade, é a questão financeira de terem uma vida melhor. Todos esses fatores, eles são fatores que nós devemos batalhar. Todos nós queremos essas necessidades sejam preenchidas no nosso ser. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, ele coloca a forma certa das prioridades que nós devemos ter. Você que está em busca só de felicidade, em busca de bênção, como hoje é tão preconizado nas igrejas, vem aqui que o Senhor vai te abençoar, vai realizar isso, aquilo na sua vida, tantas promessas, mas a ordem necessária é aqui como palavras do Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então quero destacar nesse verso alguns vocábulos, e o principal vocábulo que eu destaco nesse verso,
que o Senhor Jesus relatou é a questão da justiça. A primeira coisa que nós devemos buscar é a justiça. O Senhor Jesus, ele ressaltou novamente nesse Sermão do Monte, no capítulo 6, o seu verso 33, ele foi bem objetivo e ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você tem buscado a justiça que vem da parte de Deus? A nossa justiça é uma justiça falha, é uma justiça que não agrada ao Senhor. Como é que nós podemos querer sermos abençoados diante de Deus se nós, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos injustos, estávamos totalmente fora dos propósitos de Deus. O apóstolo Paulo também diz em Filipenses capítulo 3, verso 8 e 9, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, prezado ouvinte, busque em primeiro lugar essa justiça. Não tenha nos seus preconceitos justiças próprias. O povo de Israel, ele buscava o arrependimento para pedir o perdão a Deus, mas logo ele voltava à prática dos próprios pecados. O livro de Oséias, capítulo 6, verso 4, o Senhor diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, essa justiça não agrada ao Senhor. É uma justiça passageira, uma justiça humana, uma justiça ritualista, que isso não está no coração de Deus. Aí o profeta dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então esse é o objetivo, a verdadeira justiça que só pode ser oferecida. Não busque tanto a felicidade, não busque tanto as bênçãos que Deus pode te proporcionar, mas busque em primeiro lugar a justiça de Deus. E você buscando a justiça, você será farto, como diz o texto. Um outro vocábulo que é importante, que encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo, é que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa é uma questão também muito importante, porque hoje as pessoas parece que estão saciadas com a palavra de Deus. Os seus ouvidos não estão muito adequados, preparados, com desejo de ouvir a palavra do Senhor. E aqui o Senhor, ele está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede. Assim como nós temos a necessidade de nos alimentarmos fisicamente, assim também nós precisamos ter essa fome e essa sede espiritual. O salmista dizia, no Salmo 42, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então precisamos ter essa vontade, essa necessidade, saber que sem o provimento que vem da parte de Deus, nós não vamos ter essa justiça.
Por isso, Isaías também dizia no seu capítulo 55, verso 1 e 2, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Que maravilha, quando nós podemos sermos saciados da nossa fome e sede de justiça. Somente o Senhor Jesus Cristo é que pode fornecer isso. Ele disse para a mulher samaritana, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode satisfazer, e dessa maneira nós seremos fartos, nós vamos estarmos alimentados espiritualmente, nós vamos estarmos satisfeitos espiritualmente. Como é bom quando nós podemos comparecer à casa do Senhor, o Senhor fala conosco, e assim essa fome, essa necessidade de estarmos sendo preenchidos com o nosso apetite espiritual, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá essa fartura. A pergunta que fazemos: você tem sido farto? Você tem tido fome e sede de justiça? O Senhor tem te saciado nessa necessidade espiritual? Com certeza o Senhor é aquele que dá a porção adequada, dá o pão que tanto necessário para as nossas vidas, que possamos sempre ter em nossos corações a sentir essa necessidade de ter fome e sede de justiça, porque o Senhor é aquele que pode nos dar essa fartura. E esse verso Deus tem colocado no meu coração, porque na segunda-feira estivemos ali em São Vicente e pudemos ver um grupo de irmãos com essa necessidade, fome e sede de justiça. E hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão presbítero Cleiton Bandeira, que é presbítero da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, ali em São Vicente. E esse irmão é um irmão que sempre tem comunhão conosco, está sempre participando das atividades aqui da igreja, e eu queria, na conclusão dessa mensagem, que o nosso irmão pudesse dar o seu breve testemunho de vida, se realmente o Senhor Jesus Cristo tem trazido essa bem-aventurança para a sua vida. E com certeza eu posso dizer, pelo que eu tenho acompanhado esse irmão, é o irmão que tem fome e sede de justiça. E o irmão então tem a oportunidade de dar o seu breve testemunho de vida, de como conheceu o Senhor Jesus Cristo e o que ele representa para o irmão. Amém. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui nas dependências da Igreja Evangélica da Paz. Quero também, desde já, agradecer pela honra de estar aqui junto com os irmãos, né, contribuindo para o reino. O pastor Nathanael Rinaldi Filho, nosso irmão também Lucas Rinaldi, Tiago Freitas e toda a equipe que compõe a Igreja Evangélica da Paz.
Eu aceitei a Cristo em 2006. Eu digo que aceitei a Cristo em 2006 porque eu já ouvido falar sobre o Evangelho, assim como foi pregado agora, e eu não tinha essa sede. A sede que eu digo é de conhecer a Deus. Eu sabia que Deus podia fazer algo por mim, pela minha família, e nós passamos por muitas dificuldades. Eu conheci a Cristo através de uma moça e não tendo compromisso com Cristo, não tendo compromisso com a igreja, eu acabei me afastando dessa moça. Os prazeres do mundo foram muito mais atrativo para mim do que a própria pessoa do Senhor Jesus. Então eu decidi pular carnaval, eu decidi curtir as festas, né, que estavam para vir, e eu não sabia o que eu estava fazendo na realidade. Eu achei que eu estava procurando o melhor para mim, e eu vi que o mundo me teria muitas coisas para dar. Só que através do conhecimento da palavra de Deus e sabendo quem Deus era na sua forma mais simples, ainda que nós não venhamos compreender Deus na sua totalidade, mas na forma mais simples, que eu sabia que Deus era um Deus de promessas, que Deus era um Deus que podia fazer coisas por mim, para mim. Então eu acabei tendo um pouco de fé. Essa fé foi o bastante, porque segundo diz Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Isso foi o bastante para que eu pudesse me achegar a Ele. E passou-se os anos, a minha família passou por muita dificuldade, minha mãe teve percas materiais, financeiras. Tivemos a infelicidade de perder um ente querido para o crime, e isso chocou muito a minha vida. Esse processo foi avolumando cada vez mais, até que eu viesse a entender que Deus estava me chamando para que eu pudesse o servir de todo o coração. E foi nesse processo que eu comecei a repensar. Mesmo afastado da presença do Senhor, uma vez eu abri o livro de Isaías, não me lembro bem o texto qual era, mas falava muito de guerra, de espada, de cavalos. E eu lembro que eu me ajoelhei na cama e eu falei: Senhor, como podem as pessoas abrir essa palavra, o pastor, falar da minha vida através da palavra? E foi aí que eu tive um encontro com Deus. E através desse ato, no que estava preparado para mim, agora em diante eu comecei a repensar a minha vida. E eu gostava muito de jogar bola, tive uma discussão com alguns amigos no futebol, acabamos trocando uns tapas, aí tive umas ameaças. E nesse momento o meu sobrinho me auxiliou. E ele disse assim pro meu irmão, né? A gente tem que ajudar a nossa família. E nós não éramos cristãos. E aí me fez repensar. E através de um folhetinho que foi me entregue, eu me acheguei a Cristo. Então eu também quero dar uma palavra, né, para todos aqueles que estão na obra do Senhor. Nós estamos vendo que estamos em tempos difíceis, dias difíceis, onde tem tido muita escassez da palavra. Eu não estou dizendo de tão somente que nós preguemos a palavra, que nós evangelizemos, mas que nós evangelizemos, que nós pregamos com conteúdo a palavra, da maneira correta, na simplicidade da palavra.
Uma certa feita, o Senhor Jesus apregoando ali no meio do rio, ele começou a ser rejeitado pelos que o ouviam. E um por um foi saindo. E ficaram seus discípulos. E aí ele perguntou para os discípulos: vocês não querem ir também com eles? E Pedro nessa hora se levantou e disse: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Então eu vejo que a palavra, ela não precisa de ter muitos enfeites, porque a palavra é o poder de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse na carta escrita às igrejas de Roma que o evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. E nós vemos que hoje nós temos essa dificuldade de não somente encontrar um lugar sério em que nós possamos nos firmar na palavra, mas principalmente um lugar sério e que tenha pessoas sérias para que possa nos instruir. Através da Igreja Evangélica da Paz, eu tenho tido essa oportunidade. Sempre quis fazer algum curso que se relacionasse ao Evangelho, à palavra, e aqui eles nos proporcionam isso. Eu não vou falar nem, digo que anualmente, mensalmente, mas diariamente. Como os ouvintes podem perceber, estão aqui na luta diária, logo de manhã, já provendo o pão diário para cada um de nós, né? E tem sido difícil encontrar pessoas com esse objetivo, e principalmente sem procurar nenhum tipo de lucro, ganho com isso. Nós vemos uma igreja mesmo séria e que procura ajudar aqueles que necessitam. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás eu conheci a Igreja Evangélica da Paz, e através dos estudos passados pelas manhãs no rádio, através do saudoso pastor Nathanael Rinaldi, o pai, nós nos achegamos aqui nessa igreja, fomos bem recebidos e estamos aqui até hoje ouvindo os irmãos, e no que for necessário nós fazer aí para que venhamos contribuir com o reino, nós estamos dispostos a servir. O meu intuito é servir o reino, servir a Deus, independente do lugar onde eu esteja. E esse é o meu testemunho. Eu agradeço a oportunidade, a rica oportunidade, né, que os irmãos têm oferecido, dado a mim, e pela confiança, né? Eu privo muito pela confiança. Eu tento ser o melhor cristão que eu posso ser. Lógico que segundo o poder que me opera e segundo a disposição que eu tenho, né? Os irmãos que me conhecem estão ouvindo a rádio também. Espero voltar aqui e mais vezes contribuir para que os irmãos possam ser edificados. Que Deus abençoe a cada um, pastor Nathanael, o irmão Lucas, irmão Tiago, pastor Miranda, todos os irmãos da IEPaz, o meu amigo também do coração. A gente já andamos muito junto, o presbítero Washington, o pastor Nível Fuschini, pastor Max, não poderia esquecer também, um grande irmãozão, irmã Cilei e todos os demais, a irmã Lourdes, Rinaldi, todos, sem palavras. Que Deus abençoe a cada um e que estejam nos ajudando aí a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém?